Capítulo 11. Ora, toda a terra continuava a ter um só idioma e um só grupo de palavras. E sucedeu que na sua viagem para o Oriente, descobriram por fim uma planície na terra de Sinear e passaram a morar ali. E começaram a dizer cada um ao próximo: Vamos, façamos tijolos e cozamo-los por um processo de queima. O tijolo servia-lhes assim de pedra, mas o betume servia-lhes de argamassa. Disseram então: Vamos, construamos para nós uma cidade e também uma torre com o seu topo nos céus, e façamos para nós um nome célebre, para que não sejamos espalhados por toda a superfície da terra. E Jeová passou a descer para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens tinham construído. Depois Jeová disse: São um só idioma para todos eles, e isto é o que principiam a fazer. Ora, nada do que intentem fazer lhes será agora inalcançável. Vamos, desçamos e confundamos o seu idioma, para que não escutem o idioma um do outro. Concordemente, Jeová os espalhou dali por toda a superfície da terra, e gradualmente eles deixaram de construir a cidade. É por isso que foi chamada pelo nome de Babel, porque Jeová confundiu ali o idioma de toda a terra, e Jeová os espalhou dali por toda a superfície da terra. Esta é a história de Sem. Sem tinha 100 anos de idade quando se tornou pai de Arpaxade, 2 anos após o dilúvio. E depois de gerar Arpaxade, Sem continuou a viver 500 anos. Entre mentes ele se tornou pai de filhos e de filhas. E Arpaxade viveu 35 anos. Tornou-se então pai de Selá. E depois de gerar Selá, Arpaxade continuou a viver 403 anos. Entre mentes ele se tornou pai de filhos e de filhas. E Selá viveu 30 anos. Tornou-se então pai de Éber. E depois de gerar Éber, Selá continuou a viver 403 anos. Entre mentes, ele se tornou pai de filhos e de filhas. E Éber viveu 34 anos. Tornou-se então pai de Peleg. E depois de gerar Peleg, Éber continuou a viver 430 anos. Entre mentes ele se tornou pai de filhos e de filhas. E Peleg viveu 30 anos. Tornou-se então pai de Reu. E depois de gerar Reu, Peleg continuou a viver 209 anos. Entre mentes, ele se tornou pai de filhos e de filhas. E Reu viveu 32 anos. Tornou-se então pai de Serug. E depois de gerar Serug, Reu continuou a viver 207 anos. Entre mentes, ele se tornou pai de filhos e de filhas. E Serug viveu 30 anos. Tornou-se então pai de Naor. E depois de gerar Naor, Serug continuou a viver 200 anos. Entre mentes, ele se tornou pai de filhos e de filhas. E Naor viveu 29 anos. Tornou-se então pai de Tera. E depois de gerar Tera, Naor continuou a viver 119 anos. Entre mentes, ele se tornou pai de filhos e de filhas. E Tera viveu 70 anos, sendo que depois se tornou pai de Abrão, Naor e Harã. E esta é a história de Tera. Tera tornou-se pai de Abrão, Naor e Harã. E Harã tornou-se pai de Ló. Mais tarde, Harã morreu enquanto estava em companhia de Tera, seu pai, na sua terra natal, em Ur dos Caldeus. E Abrão e Naor passaram a tomar para si esposas. O nome da esposa de Abrão era Sarai, ao passo que o nome da esposa de Naor era Milca, filha de Harã, pai de Milca e pai de Iscar. Mas Sarai continuava estéril, não tinha filho. Tera tomou depois Abrão seu filho, e Ló, filho de Harã, seu neto, e Sarai sua nora, esposa de Abrão seu filho,
e estes saíram com ele de Ur dos Caldeus, a fim de irem para a terra de Canaã. Com o tempo, chegaram a Harã e passaram a morar ali. E os dias de Tera vieram a ser 205 anos. Tera morreu então em Harã. Capítulo 12. E Jeová passou a dizer a Abrão: Sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e hei de engrandecer o teu nome, e mostra-te uma bênção. E hei de abençoar os que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que invocar o mal sobre ti, e todas as famílias do solo certamente abençoarão a si mesmas por meio de ti. Em vista disso, Abrão foi como Jeová lhe falara, e Ló foi com ele. E Abrão tinha 75 anos de idade quando saiu de Harã. Abrão tomou, pois, Sarai sua esposa, e Ló filho de seu irmão, e todos os bens que tinham acumulado, e as almas que tinham adquirido em Harã. E eles passaram a sair, a fim de ir para a terra de Canaã. Por fim chegaram à terra de Canaã. E Abrão atravessou o país até o lugar de Siquém, perto das árvores grandes de Moré. E naquele tempo havia o cananeu no país. Jeová apareceu então a Abrão e disse: Vou dar esta terra à tua descendência. Depois ele construiu ali um altar a Jeová, que lhe havia aparecido. Mais tarde, mudou-se dali para a região montanhosa ao leste de Betel, e armou a sua tenda com Betel ao oeste e Ai ao leste. Então construiu ali um altar a Jeová e começou a invocar o nome de Jeová. Posteriormente, Abrão levantou acampamento, indo de acampamento em acampamento para o Negebe. Houve então uma fome no país, e Abrão se encaminhou para baixo ao Egito, a fim de residir ali como forasteiro, porque a fome era severa no país. E sucedeu que assim que chegou perto para entrar no Egito, ele disse então a Sarai sua esposa: Agora, por favor, pensei que és mulher de bela aparência. Assim forçosamente há de acontecer que os egípcios te verão e dirão: Esta é a esposa dele. E eles certamente me matarão, mas a ti te preservarão viva. Dize, por favor, que és minha irmã, a fim de que me vá bem por tua causa, e minha alma por certo viverá devido a ti. E aconteceu que, assim que Abrão entrou no Egito, os egípcios chegaram a ver a mulher, que ela era muito bela. E os príncipes de Faraó também chegaram a vê-la e começaram a louvá-la diante de Faraó, de modo que a mulher foi levada para a casa de Faraó. E este tratou bem a Abrão por causa dela, e ele veio a ter ovelhas, e gado vacum, e jumentos, e servos e servas, e jumentas e camelos. Jeová tocou então Faraó e os da sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, esposa de Abrão. Em vista disso, Faraó chamou Abrão e disse: Que é isto que me fizeste? Por que não me informaste de que ela era tua esposa? Por que disseste: Ela é minha irmã, de modo que eu estava para tomá-la por minha esposa? E agora, eis a tua esposa. Toma-a e vai-te. E Faraó deu ordens aos homens concernente a ele, e foram escoltar a ele e a sua esposa, e a tudo o que tinha.